É só para dizer que já estamos a gravar. Ai, bom. Já estamos a gravar. Não há problema. É só para dizer ao nosso ouvinte que já estamos a gravar. Hoje o nosso convidado é o Paulo Pissarra. Aliás, é um convidado que dispensa apresentação. Cá na região do Alentejo e para muitos, para outros nem tanto. Estamos aqui numa conversa informal com o Paulo Pissarra, que é o diretor da rádio Telefonia Diário do Sul. Rádio Jornal Diário do Sul, certo? Telefonia Diário do Sul. Telefonia do Alentejo e Diário do Sul. E Diário do A Sul. Telefonia do Alentejo é a rádio e o Diário do Sul é o jornal. E pronto, temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Temos boa. aqui o Frederico Felizardo, que pergunta como foi que surgiu a ideia para se criar o Diário do Sul. O Frederico, logo à partida, tem uma grande vantagem. Tem o apelido dele, que é uma maravilha, Felizardo. E faz uma pergunta super interessante, que é, o Diário do Sul nasceu há 54 anos. 54. É fruto de um outro jornal feito por um grupo de amigos que, na altura, estamos a falar nos anos 60, portanto, do século passado, em que havia necessidade de comunicar. Qual é o jornal que já O existe? Jornal de Évora. O Jornal de O Évora. Jornal de Évora é o pai, ou a mãe, se assim quiser, Do Diário do Sul. Do Diário do Sul. Porque o Jornal de Évora era semanário, bissemanário e trissemanário, e o Diário do Sul é diário. Portanto, foi quando mudou para diário, mudou o nome para ter uma abrangência para o sul do país. Diário do Sul. Para ser uma abrangência maior. E de facto, quer dizer, porque é que ele nasce? Nasce da necessidade das pessoas comunicarem e de comunicarem e também de reclamarem coisas, exigências. Nós temos aqui um arquivo muito interessante. Temos um arquivo que vai desde 1900, jornais físicos, vai desde 1900 até aos dias de hoje. São 3 jornais. Desculpa te cortar, é só para puxar mais o micro para si. Pronto. É o Notícias de Évora, que era um jornal de 2 folhas que nasceu em 1900, portanto, e que era um jornal que é o rescaldo de um período em que havia muitos, portanto, século XIX, havia talvez 20 jornais em Évora. O Essa de Queiroz também mais tarde esteve cá, também com um jornal, e os jornais tinham uma função, era para mostrar o poder. Portanto, aquilo era uma coisa simples, eram 2 folhas e mostrava o poder de um determinado grupo. Este, Notícias de Évora, é o rescaldo disso. E sai um jornal que eram as notícias da cidade. E depois aparece nos anos 60, este Jornal de Évora. E este Jornal de Évora é um grupo de pessoas novas que querem reclamar coisas para a cidade. Por exemplo, as piscinas. Porquê é que não havia piscinas em Évora? E havia uma mortalidade muito grande porque iam nadar para os pegos e para barragens e morriam muitos jovens. Portanto, e este grupo de jovens que fazem o jornal reclamam uma piscina para Évora, que depois foi feita. Porquê é que não havia piscina em Évora? Porque a Igreja Católica, que era aqui altamente conservadora, não queria ver nem homens nem mulheres despidos, não é? Era impensável, nos anos 60, tu despires-te, não é? Quer dizer, era uma coisa ultramoderna, não é? Mas lá está, aconteceu, e fez-se, e mudou-se. E foi este exemplo, o exemplo da Universidade de Évora, que já apanha, da restauração da Universidade de Évora, que já é o Diário do Sul que o faz. Ainda hoje de manhã estava na universidade a falarmos precisamente isto. O jornal foi uma ferramenta para um grupo de pessoas reclamar que a universidade tinha que voltar para Évora, porque era preciso que os filhos dos alentejanos tivessem um sítio para estudar estudos superiores. E como na altura custava muito dinheiro mandar um filho estudar para fora... Nesse caso, na altura, era Coimbra. Coimbra, Lisboa, mas Porto, mas custava muito, era muito dispendioso e as famílias mais pobres não tinham essa possibilidade. E o jornal encabeçou este movimento, que assim se pode chamar, que depois pressiona os governos da altura, a que a universidade voltasse a reabrir em Évora. Como sabes, reabriu, não abriu de raiz. Aquele edifício já tinha sido universidade. Estamos a falar do Espírito Santo. Sim, o edifício do Espírito Santo. Mas na altura era só lá que eram as aulas, no Espírito Santo. Não, era só o Espírito Santo. E depois há uma parte que fica para a igreja e agora
está todo outra vez, pertence toda à universidade, né? O que é interessante, quer dizer, tu criaste aqui uma possibilidade, portanto, ou seja, o jornal ajudou isso, e por isso é que ele nasce da vontade de reclamar coisas para o nosso território. Né? Hoje é uma coisa diferente, né? Hoje nós fazemos... Ia lhe fazer essa pergunta. Nós fazemos aquilo que todos os jornais fazem nacionais, numa escala mais pequena. A nossa escala é que é outra, não é? Portanto, ou seja, estás nas redes sociais, estás aqui, portanto, fazes o papel, tens jornalistas para fazer as reportagens como os outros, só que em vez de se calhar temos 20, temos menos. Em vez de teres 50 páginas, tens menos. E pronto. Porquê? Porque tem uma razão para isso? do ponto de vista económico não é viável, não é? Ah, Portanto, sabes que estas coisas têm que sempre ter aqui um ponto, é importante que seja viável economicamente, não é? Porque depois tens que pagar às pessoas no fim do mês, as pessoas que aqui trabalham vivem disto, não é? Portanto, não podes arriscar a fazer uma dimensão tão grande que depois não consigas pagar, não é? e a rádio, quando é que nasce? A rádio também tem uma história engraçada, porque a rádio vem de uma rádio, vem das rádios piratas, né? Portanto, há rádios piratas em Portugal. Que é isso? Rádio... A pirata eram rádios ilegais. Portanto, não havia licenças para rádios. Nasce as rádios piratas. Quer dizer, a malta... Tipo esta. Exatamente. A malta juntava o equipamento, né? Porque se fores a ver, estás a emitir mas não há um documento legal que diga que te permite. Acho que vamos ser presos. Isto eram as rádios piratas. Ela nasce e depois há um grupo ligado a um determinado partido que faz uma cooperativa e depois há um grupo de empresários que compra essa cooperativa. E depois Isto em que ano? Estamos a falar de que ano? A falar anos 90. E depois nós, há 26 anos, a rádio tem 26 anos, nós, o nosso grupo... A rádio é muito mais nova que a rádio. Enquanto telefonia tem 26. Tem metade de anos que o jornal. Mas a rádio anterior tinha mais 10, portanto tinha 36. E as piratas tinham mais 5. Portanto, ou seja, se fosse por aí atrás... Contavas. Agora, a radiotelefonia do Alentejo tem 26 anos e nós compramos o alvará para emitir. E era uma rádio velha e curiosamente, que é uma história engraçada da rádio, quando compramos a rádio, caiu um raio na nossa antena e destruiu-nos tudo. Ficámos sem nada. A rádio ficou absolutamente nada. E então fomos obrigados a começar do zero. Mesmo do zero. Eu, Manuel Aranha, mais outros colegas que estavam na altura. O Manel é desde o início. O Manel já vinha de outra rádio. Mas quando fazemos esta mudança, um raio cai na nossa antena e queimou tudo. E começamos do zero. E aí já vamos para aquilo que ainda estava a começar, que era o digital. Nós somos os primeiros a aparecer com o digital. E pronto, os outros vão logo a seguir todos, né? Mas até aí era tudo analógico. Vinhamos aqui à noite, ligava aqui, a rádio não era aqui, era no outro local. Mas tinhas que ir, era na cidade, no apartamento. Tinhas que ir ligar a cassete, depois como inventámos, os técnicos inventaram uma cassete que, para emitir mais horas, gravavas numa cassete de vídeo, gravavas o som numa cassete de vídeo em velocidade lenta para te dar, por exemplo, a cassete era de 2 horas, para te dar 4 horas ou 5. E durante essas 4 horas ou 5, que era à noite, podias ir dormir e ela ficava a tocar aquelas horas. Né? Pronto. A rádio é um mundo muito engraçado, muito imediato e com muita coisa para fazer. Há uma diferença entre fazer rádio e fazer jornal? Ou é a mesma coisa? É diferente. Os públicos podem-se tocar, mas a proximidade das pessoas é diferente. A rádio é imediata, é uma coisa... a rádio para mim é um Facebook bom. Estás a ver o Facebook bom? Há o Facebook mau e o Facebook bom. A rádio é o Facebook bom. É uma companhia, estas rádios locais são companhias para as pessoas, acompanham, fazem... é uma partilha. Há aqui ouvintes na rádio, muito engraçados, que têm a rádio ligada de manhã quando se levantam e só desligam à noite. E chegam a estar a ver televisão com a rádio ligada.
Epá, isto é uma coisa incrível. Mas isto contado na primeira pessoa, contado por eles na primeira pessoa. E eu acho que isto é incrível. Como é que as pessoas estão disponíveis. Né? Então, agora imagina, né? Um cenário de uma família tradicional em que jantam, vão ver a telenovela. Peraí, agora temos que ver a telenovela da televisão. E tem a rádio ligada. Às 24 É horas. como aquelas pessoas que estão a ver o jogo de futebol na televisão e tem o relato a passar no rádio. Exatamente, porque é uma espécie de companhia. É uma companhia. E uma companhia de confiança. Quer dizer, porque aquilo que tu. Se há algum truque que a rádio e o jornal têm, é só um: é a confiança. Aquilo que nós fomos capazes de transmitir aos nossos leitores e aos nossos ouvintes é confiança, porque o leitor, quando lê o jornal, confia no que lá está, e quando ouve a rádio, confia que não lhe vão fazer mal, confia que não lhe vão entrar para casa dentro e dizer aquilo que eles não querem, Isso é verdade, isso é verdade. Isto mas isto tem que ser recíproco, não é? Portanto, tu tens o ouvinte e o leitor, quando te dá isto, quer que tu não falhes, não é? Portanto, e por isso tu tens a tua linha editorial. Portanto, a minha traceia, né? Portanto, sou eu o editor, tracei a linha quer da editoria do jornal E da rádio. e a editoria da rádio, tracei os dois. Portanto, a rádio é uma coisa mais fácil de mexer, porque a rádio, qualquer coisa que tu faças, é imediato. E nós temos muita experiência ao longo dos anos de coisas imediatas a fazer. Portanto, chegar aqui, abra a antena, diga, daqui a 2 horas temos um espetáculo em Lisboa, está um autocarro aqui à porta. Quem quiser vir, vamos para Lisboa. E virem. E encher os autocarros. Epá, isto é coisas incríveis da resposta. Por exemplo, do caráter, do ponto de vista social. Precisamos dar ajuda para uma determinada pessoa que precisa de uma ajuda. E as pessoas vêm cá ajudar. Percebes? Participamos num espetáculo que precisamos de dinheiro para uma determinada pessoa que tem um problema de saúde e precisa do dinheiro. E aparecem. Portanto, esta confiança que o ouvinte e o leitor te dá, tu também tens que a respeitar, porque senão, quando a perderes, perdes o ouvinte e perdes o leitor, não é? Cá no Alentejo temos quantas rádios? No Alentejo não sei, mas neste momento talvez umas 15, sim, iguais à telefonia. Igual à telefonia, sim. As rádios são concelhias, as licenças são dos conselhos. Não são todos os conselhos que têm, mas não, 15, 20 rádios. No Alentejo? No Alentejo. Isso em que zona do Alentejo? Em todo o Alentejo. Há conselhos que não têm, mas há conselhos que têm. Nesse caso, Évora tem duas e tem uma terceira licença. Acho que tem a Diana FM, certo? É a Diana e a Diana FM está mesmo cá também. Está bem. Onde é que estás? É igual a nós. É igual. Enfim, a programação é diferente, mas é igual, tem a mesma potência, tudo. E tinhas uma terceira rádio, que é um retransmissor de uma rádio de Lisboa. Qual é? Que era a Rádio Jovem. Nunca ouvi falar. Não, por acaso, é retransmissor de uma rádio de Lisboa. Eu pessoalmente não partilho essa. Acho que não. Eu acho que a licença da rádio tem um determinado fim e se tu não quiseres fazer, deves a devolver. Isto é em teoria. Eu acho que na prática vende-se, percebes? É como tudo na vida. Na prática É vendes. como tudo na vida. Agora, quando o dinheiro é sempre uma coisa muito difícil de resistir, não é? Quando te aparecerem... Isso depende, quando estás a fazer as coisas por amor... Mas é muito difícil. Eu sei que é difícil porque nós já tivemos várias propostas de venda com muito dinheiro à frente e é muito difícil de resistires. Portanto, a resistência a isto, à venda, é muito difícil. Agora, este papel que as rádios locais têm, para mim é um papel interessante porque é um papel de proximidade. Não sei se respondi à tua pergunta. Não. Acho que era do nosso amigo Felizardo. Respondeu, sim, senhora. Temos aqui mais ouvintes que estão a mandar mensagem que é para a entrevista e isso é bom. E temos aqui um ouvinte que pergunta, deixa-me só cá tentar perceber o que ele diz aqui na mensagem. Eu vou ler a mensagem e não sei se vai perceber. O princípio que norteou o jornal do início e o mesmo atualmente. Sim. No fundo, qual é a linha editorial? É o que ele pergunta. Exatamente. A linha editorial é uma linha, enfim, que é teórica, mas que depois Deixa-me só frisar que essa é a pergunta do nosso ouvinte Milton. É o Milton. Pelo nome deve ser brasileiro, penso eu. Já está. Eu acho que sim. Já como tu consegues identificar. Ou também pode ser africano. Sim, exatamente também. Mas pronto. Mas se calhar é tão alentejante como nós.
Também. né? É isso que há pouco falávamos aqui Exatamente. em off. Tu estás cá há 10 anos, né? Vou fazer agora 11 Vais anos. fazer 11 anos. Tu já és tão alentejante como eu. Aliás, Portanto, eu costumo dizer que eu sou 3 As. 3 As sou o Arlindo, angolano, alentejano. Exatamente. Não, e repara, há uma coisa que é assim, nós quando vivemos num território e gostamos dele e fazemos parte da sua vivência, somos fazemos parte desse grupo, né? Portanto, e se nós, até por acaso, na Europa, quis que os cidadãos pudessem circular livremente e que pudessem viver onde quisessem, então também temos que aceitar que quem queira vir viver cá e quem queira ser um de nós tenha os mesmos direitos e os mesmos deveres. Esta é a minha leitura. Mas respondendo à pergunta dele, a linha editorial foi uma linha traçada ao longo dos anos, construída em cima de valores que nos obrigam e pautamos por aí. Respeito pelos leitores e ouvintes, defesa das causas regionais e defesa do nosso património cultural. Estes são as 3 bases que nós fazemos. Agora, é evidente que não podes agradar a toda a gente, não é? E haverá pessoas que, quando leem o jornal ou ouvem a rádio, acham que ela tem uma linha que não lhe agrada. E há pessoas que gostam mais, há pessoas que gostam menos. Mas isso é normal, não é? Quer dizer, tem que haver sempre uma linha de pensamento e a nossa está definida, não é? Portanto, o que não quer dizer que não estamos abertos. Estamos abertos aliás, estamos em permanente mudança. E esta é a grande experiência. É tu estares receptivo à mudança. Aquilo que eu acho que nestes últimos 26 anos aconteceram aqui, com todos os que por aqui passaram e com os que ainda hão de passar, criou-se uma rede de ligação entre as pessoas e de partilha de conhecimento. De conhecimento e de experiência. Esta rede, o trabalhar em rede, foi o grande sucesso do nosso grupo e das pessoas que estão com a gente. Que é, sabemos que tu podes partilhar com as pessoas e podes abrir portas para as pessoas fazerem. E às vezes tu não tens que ganhar. Tu tens que ganhar mais esse conhecimento, porque essa pessoa que vier aqui e tu lhe abris uma porta para ele fazer uma determinada coisa, lá à frente, há bocado também falávamos, a questão de São Tomé e Príncipe. O diretor da rádio de São Tomé fez formação aqui comigo. Somos amigos, teve cá 1 ano e tal comigo. Sim. Somos amigos. Isto é uma coisa interessante. E ele levou daqui a partilha. O conhecimento que ele levou, partilhou ao ponto que eu me estava a contar há pouco, de agora estar a retribuir à gente o conhecimento e vai trazer cá uma comitiva para fazermos intercâmbio. Portanto, de facto, a questão da rede é muito importante. Agora, respondendo concretamente à pergunta dele, há uma linha editorial e é essa que a gente segue. E como é que é feita essa linha? Como é que é feita? Está definido sobre estes valores. Porque tem aqui mais um ouvinte. Sim. Que é a Bianca Andrea, pergunta como é que é feito. A pergunta é, sim, como é que é feito o processo de um jornal físico até chegar nas bancas? Sim. Porque também vamos falar também sobre os jornais digitais. Sim. Mas ela pergunta sobre os jornais físicos. Para, tu tens que ter a notícia para lá colocar, né? Notícia, informação, publicidade. No nosso caso, nós vivemos exclusivamente da publicidade. Publicidade e venda da banca do jornal. Vender o jornal. O jornal vai ou para a banca ou para a casa das pessoas. Por acaso é uma das coisas que eu reparei que nós, é mais cá em Évora, porque Lisboa, Porto, pronto, eu vou falar das grandes cidades. Nós cá temos poucos quiosques que vendem jornais. Sim, mas é mais tipo... lojas. As lojas. Sim. Não tens o quiosque de rua. Não temos de rua. Não achas que deveríamos ter um de rua? Sim, mas tens não a loja. Faz falta. Não, mas tens a loja que vende. Também podias perguntar porque é que não andam a vender na rua. Antes andavam na rua a vender, não é? Porque deixou de ser... Porque uma loja tem muitos produtos para vender e a pessoa... E o quiosque que se calhar terá menos produtos do que a loja e a pessoa na rua a vender leva muito menos produtos do que uma loja tem, não é? Portanto, ou seja, acho que foi a evolução. Agora, o jornal é feito da seguinte forma. Primeiro, tens que ter jornalistas para fazer jornais.
para fazer as notícias, tens que ter informação e tens que ter a publicidade que é para tornar viável economicamente. Como é que ele é feito aqui? O Diário Sul, que é uma coisa muito simples, é básico. Todos os dias, agora, ao fechado, portanto, o jornal já está a esta hora, estamos a falar quase 6 da tarde, está em Lisboa, está uma máquina em Lisboa a imprimir. Nós tínhamos uma gráfica, a gráfica já não está a trabalhar e imprimimos em Lisboa. Portanto, está a ser impresso neste momento em Lisboa o Jornal da Manhã. Esse Jornal da Manhã há de vir logo à noite um caminhão traz para Évora com os outros jornais todos. De madrugada, pelos Correios e por uma equipe de distribuição que nós contratamos, portanto, uma empresa que tem uma equipe de distribuição, vai entregar os jornais à casa das pessoas que já o compraram antes. Portanto, tem um contrato de tem compra. essa possibilidade de comprar o jornal antes de ser editado. Portanto, e recebe o jornal em casa, vão lá levar a casa. E os outros vão para as bancas para vender. Né? Estão nas lojas para vender. Pronto. Este é o processo dele chegar fisicamente. O processo de o construir também não é difícil, mas é outra coisa. Esta hora está ali já, eu já tenho no meu terminal informático o jornal que há de sair na próxima edição. Portanto, em branco. Tenho os passos nas folhas, os passos que estão livres e os que estão ocupados com publicidade. Como é que vocês fazem? Fazem semanais, diários ou mensais? Diários. Diários? Sim. Todos os dias? Todos os dias. É um jornal. Ou seja, esse processo que estavas a dizer que ela é imprimida em Lisboa... Todos os dias. É todos os dias. Sim, exatamente. Pronto. Ou seja, por isso é que ela é diário. E o que é que tu fazes? Esta book, em inglês, este livro que eu tenho ali no meu computador, onde já tenho colocada, porque um funcionário já colocou a publicidade que vai sair na próxima edição, ele já sabe qual é a publicidade, pôs lá. Portanto, e os espaços que estão livres são os espaços que eu posso ocupar com notícias. Portanto, e depois eu próprio, enquanto editor, combinei com os meus jornalistas que trabalhos é que eles vão fazer. Há uma agenda, né? Temos uma agenda e temos os trabalhos de fundo. A agenda é aquilo que acontece todos os dias. Nós já sabemos ao princípio da semana que hoje vais a Portela, amanhã vais a Montemor, vais à universidade, no dia a seguir vais à universidade, enfim. Esse trabalho está programado. E depois temos os trabalhos de fundo. E além disso, temos os trabalhos daquilo que acontece, que nós não sabemos que vai acontecer, um acidente mais grave, uma situação em que é preciso uma cheia, que já aconteceu em Évora. Terremoto também, tremores de terra, tremores, arraiolos. Exatamente. Portanto, há 3 níveis. E estes níveis são aqueles que vão ser colocados naquele espaço. O trabalho que está programado, o trabalho de fundo, por exemplo, que amanhã, na edição da manhã, contamos uma história sobre os cogumelos. Porque é que na zona de Portela, onde amanhã começa o Congresso das Açordas, porque é que se usa aqueles cogumelos? Né? Portanto, e está um trabalho de fundo a explicar que ou foi-se ouvir uma pessoa que apanhava cogumelos, como é que fazia, como é que sabia se eram venenosos ou não eram. Portanto, enfim, um trabalho mais complementar e explicativo. Depois há de ter as notícias do dia, enfim, qualquer coisa que aconteceu, se aumentou a população, se diminuiu a população e porquê, portanto, explicado. E depois tens aquilo que acontece. E também, como eu dizia há pouco, o que vai acontecer. No fundo, amanhã vai haver um concerto, amanhã vai haver não sei o quê. E isto tudo é o que dá o produto final, não é? O produto final é isto. Agora, qual é a função do editor? É escolher o que é que sai. Escolher, decidir o que é que vai fazer capa, qual é a capa da manhã. Portanto, o editor tem que dizer, tem que saber, de acordo com as notícias que lá estão. E essa capa é feita consoante aquela notícia que dá mais impacto ao leitor? Procura. A procura? Mas essa decisão é minha. Enquanto editor, eu é que decido o que é a capa. Portanto, como é um trabalho que começa às 8 da manhã, né, e acaba às 4 da tarde, eu tenho entre as 8 da manhã até às 3 e tal para decidir o que é a capa. Né? Qual é o tema?
Vou só voltar na questão da impressão do jornal físico. Nessa questão é uma coisa que pronto, está aqui na minha cabeça. Ele é impresso todos os dias. Não Sim. seria mais fácil ou não compensava melhor se tem que uma gráfica e imprimir estamos os dias? Nós tínhamos uma gráfica, ela só este ano é que deixou de trabalhar. A máquina já tem menos condições do que as máquinas que estão em Lisboa. Estamos a falar de investimentos de milhões de euros. E nós não temos capacidade para fazer esses investimentos. A qualidade em Lisboa é muito maior e o preço é mais barato. E o governo não dá para dar um apoio? Podia dar, mas depois não temos trabalho para ela. Para editar só o nosso jornal não chega. Compensa. São este tipo de máquinas tem que trabalhar 20 horas por dia, no mínimo. Ou seja, nesse caso, tinham que ter, para além do jornal, tinham que estar a fazer impressões de mais coisas. Sim, e isto não é viável. Esta nossa máquina que nós temos, ainda a temos, era uma máquina que trabalhava 23 horas por dia quando a comprei. Era uma máquina já ela tem 26 anos, eu comprei-a com... tinha 15 anos, não me recordo já bem, pronto. Já era usada, né? E o trabalho que ela fazia, trabalhava 23 horas por dia. Aqui trabalhava 1 hora por dia. Ela no fundo veio aqui para a reforma, coitadinha, veio-se reformar. Ela diz, eu nem acredito, só 1 hora. Portanto, mas para ser rentável tem que trabalhar muitas horas. Por exemplo, em Lisboa, a máquina que me está a imprimir trabalha 20 horas por dia. Portanto, 20 horas sem parar. Sem parar. Está sempre entra um jornal, entra outro. Pronto, ou seja, faz o meu, a seguir faz outro, a seguir faz outro. E só assim é que era viável. Não é viável em termos de... Não é viável isso, como não é viável teres uma televisão no Alentejo, porque custa muito dinheiro produzir televisão. Era uma questão que ia lhe fazer também, pois, até porque custa muito dinheiro. Estive a conversar também com o Milton. Sim. O Milton sobre isso, o porquê que... Aliás, já havia uma televisão cá. Sim, mas não é televisão, não é? Quer dizer, não estamos a falar de televisão. Isto que nós fazemos há muitos anos, que já teve foi já até de continuidade, sim. Não é televisão, isto é uma produção de vídeos que depois metes em antena, depende até onde é que metes. Nós, por exemplo, até metemos no Mel. O nosso até está metido no Mel. Mesmo do... Sim, e temos um canal próprio no Mel que do acordo que temos com o Mel, nos permite até vender publicidade. Portanto, nós podíamos ter ali agora, não é canal aberto. Isto vai passar lá, este irá passar como o outro que passou, né? O primeiro que o Vitor qual é o canal disso? Qual é o canal 7000. Que é para os nossos ouvintes? É o 7000, que é o código postal de Évora. 7000, para os nossos ouvintes. No meu canal 7000. E é muito fácil de... Agora, não é uma televisão de continuidade, coloca os vídeos. Fazer televisão tem um custo enorme, é preciso, e nós não temos escala no Alentejo, nem empresas suficientes para alimentar uma coisa destas. Portanto, é um projeto que há de ser, se calhar, para daqui a 40, 50 anos. Ou se calhar menos. Não acredito que seja menos, porque não tens massa crítica, não tens capacidade financeira de empresas que consigam aguentar uma coisa destas. Portanto, os recursos são muitos. E tu olhas para as televisões a sério e vês que aquilo é um mundo a gastar dinheiro, não é? Quer dizer, são milhões ou bilhões e bilhões. Exatamente. É muito dinheiro. E nós temos estado, nós temos estado no nosso lugar a fazer o nosso trabalho, o melhor que podemos, a aprender e a tentar fazer melhor e não querer fazer coisas que são impensáveis de fazer. É muito fácil a gente dizer, vou fazer uma televisão. Sim, mas uma televisão não é nada do que aqui passa no Alentejo, nada é televisão. Estão a anos-luz do que é ser uma televisão. Pode ser que um dia haja essa possibilidade. Mas duvido que acredito que tem que ser alguém com um know-how já adquirido e tem que ser alguém com uma capacidade financeira muito grande. E a capacidade financeira, com essa necessidade, nós não temos no Alentejo. Estamos a falar de mais ou menos do investimento de quantos milhões? Falar de milhões. Para fazer, para manter, para emitir, para ser uma televisão séria, não é? Portanto, eu não entro muito por aí, porque não é uma preocupação minha, nem acho que seja uma necessidade, porque, por exemplo, o Canal Porto, que acho que é uma televisão... O Canal Porto, que eu acho que é um local do Porto. Que eu acho que é uma televisão bem feita. Na questão como uma televisão local, eu acho que é um modelo interessante.
Mas o Porto tem uma capacidade financeira e de atrair investidores que nós não temos. Não podemos estar aqui a pensar em coisas que nem existem. Podemos ver até no futuro, até porque fomos E oxalá que, aliás, e oxalá que foi sim, eleita a capital da cultura. da cultura. Sim, Qual é a sua opinião sobre isto? Não, a capital da cultura, a televisão não é cultura. Não é? A comunicação, Sim, não, mas e a comunicação social não é cultura. Sim, não A é comunicação cultura, social, mas há a comunicação investimentos que cultura é vêm. cultura. Só que- Embora, curiosamente, e se calhar não sabes isto, o nosso Ministério que nos tutela é o Ministério da Cultura. O Ministério que tutela a comunicação social é o da cultura. O que eu acho que é um contrassenso, porque nós não somos cultura. Nós somos um veículo. Devia ser o Ministério da Comunicação Social. Exatamente. Nós somos um veículo, veículos, nós, as rádios, os jornais, somos veículos de comunicação. Nós não somos veículos de cultura. Portanto, é verdade que passamos aqui muita cultura e que a cultura está interligada com a comunicação. É verdade, mas não somos isso, não é? Portanto, ou seja, a responder à tua pergunta do Évora 27, que vamos ter no dia 12, ficam já convidados, no dia 12 na Universidade de Évora, Dia 12 de Abril. A conversa sobre uma tertúlia sobre o que é que vai ser, questionando o que é que vai ser o Évora 27. O que é que nos vai trazer, o que é que cá fica, o que é que vamos, entre aspas, ganhar com isso, o nosso território. E eu penso que vamos seguramente utilizar o melhor possível, mas digamos que é um período em que chegamos a 27, as coisas são feitas e depois aquilo que ficar de bom aproveita-se e passamos para outra fase, não é? Que não vamos viver eterna. Aliás, eu recordo-me da Expo 98, recordo-me da Expo de Sevilha, acabaram e passou-se para outra fase. Não, quer dizer, não podemos viver aqui sempre na ilusão de que o fator mais importante da nossa vida vai ser a capital da cultura 27. Não, a vida continua até lá, muita coisa se vai fazer, muita coisa não se irá fazer, vai haver muitas possibilidades, umas vão ser aproveitadas, outras que não, e depois de fechar esse ciclo partimos para outro. E esse ciclo que eu acho que nós temos que cumprir e fazer é o ciclo de termos melhores condições de vida, atraímos jovens para viverem no interior do país, neste caso concreto do Alentejo. Não é possível atrair jovens para viver aqui ao preço que as casas estão. Não é possível, não é a primeira barreira, é a primeira barreira que tu tens aqui quando sais de Lisboa. Sim. Quando sais de Lisboa e entras no Alentejo, tens ali uma barreira que diz assim: não te queremos cá. Está lá escrito. Não, concordo. E a maior parte das pessoas não lê. Passa ali e não lê. Mas está lá uma barreira na autoestrada e diz assim: não te queremos cá, volta para trás. Vai para as grandes cidades que nós não te queremos cá no interior. E a pessoa que vem, eu vou falar de jovens, mas não tem que ser jovens, mas que vêm, ou que vêm investir, ou que quer viver para cá, ou que quer vir estudar para cá. Olha e diz assim: como é que eu vou viver numa terra em que o preço das casas é mais caro que Lisboa? Como é que eu vou viver numa terra em que a alimentação está ao nível das cidades mais caras da Europa? Portanto, isto é tudo gente maluca. Não é? Portanto, e aí as políticas regionais, nacionais e regionais, não têm resolvido o problema. Porque este problema não é de hoje. Este problema já tem muitos anos. E nós continuamos sem procurar encontrar uma solução. Como é que se resolve? Se me disseres assim: então diz lá ao Paulo e tu agora a solução. Eu não sei, mas eu também não sou especialista, não é? Mas, ou seja, há de haver pessoas especialistas, que há tu na tua área de arquitetura, terás uma opinião a dar. Eu não sei, mas sei que tem que se encontrar uma solução. Sim, olha, vou aqui dizer uma coisa. Isto vem sendo uma bolha. Vou aqui dizer uma coisa, que se calhar é a maior prejuízo do mundo, mas já ouvi dizer isto. As casas que já foram construídas e entregues, em vez de serem a preços facilitadores, em vez de serem vendidas, não. As pessoas, quando não precisam das casas, deixam-nas e vão pessoas que precisem.
Não é? Portanto, mas não, aqui o que é que se faz? Construiu-se as casas a baixo custo, vendeu-se, alugou-se ou vendeu-se às pessoas a baixo custo. E essas pessoas a seguir venderam por 4 ou 5 vezes mais. Sim. Não é? Mas isso não é só aqui em Isto foi Évora, para o acho negócio. que é o resto do país todo. Sim, sim, mas isto foi para o negócio. Ou seja, ficaste sem as casas e ficaste com o problema. Portanto, este para mim é o primeiro problema. Atrair pessoas para o Alentejo e de preferência jovens. E como é Eu tenho uma... E como é que podemos fazer isso? Sim, Atrair os jovens? eu tenho uma Já agora. teoria que diz assim, nós só podemos, a população portuguesa está a desaparecer, está cada vez a ser menos. Não, Sim, está mais não temos envelhecida. filhos, a política da natalidade Também não- é um desastre, não é? Quer Também, dizer, sim, também não há políticas que incentivam isto. Nada, Não nada, há, pronto. não há, não há. Há Mas países eu que têm tenho- políticas que incentivam isto. eu mas tenho uma cá- teoria cá que diz nós em assim, Portugal não. nós só podemos contar com os países de expressão portuguesa, africanos. Porquê? Porquê? Muito simples. Porque nos conhecem, porque conhecem a nossa maneira de ser e porque há uma relação quase umbilical. A proximidade que nós ficamos com a África Faz todo sentido. faz todo o sentido. Olha lá, eu há bocado contava, eu fui à Guiné fazer lá uma reportagem há uns anos atrás. Foi o único país da África que fui. E na Guiné estavam lá uns tipos franceses. E os guineenses com quem eu falei, todos me diziam: epá, a gente não gosta dos franceses, a gente não gosta dos ingleses, nós só nos damos bem com os portugueses. Porque a primeira barreira quebrada é a língua. Sim, é a língua. A língua. E a segunda é que nós, epá, tivemos guerra, tivemos isto, mas sabemos que temos aqui... Não só. A história toda, não só a história de Portugal. Eu não gosto muito de usar o termo colônia, ex-colônia, mas pronto, Sim, vou existe. usar. Já existe. Ela existiu, pronto, infelizmente. A história de Portugal com essas colônias, infelizmente, para muito, querendo ou não, teve coisas boas e coisas más. Claro. Quer as pessoas aceitem isso ou não. Tá a perceber? E há pessoas que marcaram-se pelas coisas boas e tem pessoas que se marcaram pelas coisas más. Eu já conheci pessoas que, quando eu digo, olha, sou angolano, e as pessoas dizem, epá, tive muito boas recordações na tua terra. Tal como também já tive pessoas, quando eu digo que sou angolano, dizer, epá, vai me desculpar, mas tenho mais recordações daquilo. Mas, e, tipo, querendo ou não, é como disseste, estamos unidos por um cordão umbilical. Sim. Não, e esta podia Isso é ser uma inevitável. solução, porque repara, e também falávamos disto há bocado em off, quando tu começas a misturar culturas, depois, até do ponto de vista físico, começas a misturar, começas a ter filhos, e isto tudo vai-te dar uma abertura, do ponto de vista da mudança social, em que nós vamos resolver aqui um problema, que é um problema de não termos, de Portugal, não ter filhos e o português desaparecer. Portanto, ou seja, o português, aliás, nós somos o resultado da mistura de muitos povos e temos que continuar a ser isso. Agora, acho que é um erro pensarmos que é, sem desprimor para esses povos, que será os indianos, que será os chineses, que será os ucranianos, que vêm para aqui e que se vão misturar com a gente. Não, essas pessoas não têm este cordão umbilical connosco e depois querem voltar para as suas terras, que é legítimo. Vêm aqui, nós precisamos deles, devemos respeitar, devemos dar oportunidades. Mas a maior parte dessas pessoas quer voltar. Enquanto a África é diferente. A África portuguesa é diferente. A língua é uma arma de aproximação. A nossa maior riqueza em Portugal é a nossa língua. É uma língua que te permite comunicar com povos de todo o mundo. É a terceira ou quarta língua mais falada do mundo. Pois é. E nós tratamos-la mal. Pois é. Percebes? Pois é. Temos aqui mais uma pergunta de um ouvinte. Por acaso é o mesmo ouvinte, é o Milton. É o Milton. Que podia ser que é o brasileiro, ou alentejano, ou africano. Temos E que ele- o apanhar. Exatamente. E ele diz, Chegou o copo de vinho. a pergunta é por que Évora não possui uma TV com uma grelha de programação para o consumo local? Sim, eu acho que já expliquei, eu acho que já expliquei isso e do meu ponto de vista acho que isso não é viável. Nós aqui onde vocês estão neste momento, montou-se aqui um estúdio com o Paco Bandeira, nós éramos para fazer, com a Universidade de Évora, e nós éramos para fazer aqui a parte de informação. E quando
estávamos ligados, havia as câmaras municipais ligadas ao projeto, e quando umas determinadas câmaras municipais quiseram interferir na produção das notícias, eu disse que não quero. As notícias têm que ser independentes. Pronto, e esse tal projeto, aliás, houve 2 projetos desse tipo de televisão para o Alentejo. Uma foi com o Paco Bandeira, outra foi com o Nicolau Breiner, que deves já ter ouvido falar, era um ator português muito conhecido, e que era de Serpa, e que quis fazer a televisão. Ele quis fazer, mas também não conseguiu. Portanto, porque economicamente é muito difícil. Portanto, e eu acho que isso é um caso que nem sequer é muito importante para nós, porque não temos outras ferramentas, e há pouco falavas das redes sociais. As redes sociais, eu recomendo um Vamos livro... falar sobre isso e também não falamos sobre o processo de impressão sobre um jornal físico, mas não falamos do digital, como é que é feito. Que é igual e muito, igual. muito mais fácil, que é colocar na rede, não é? Dá menos trabalho. Dá muito menos trabalho e muito menos custo, não é? O custo então é uma diferença abismal, não é? Agora, o custo custo da produção do digital é muito menos. Muito menos. Muito menos. Então, estás a ver quanto é que custa imprimir em papel. Eu vou-te só dar aqui agora com as histórias do planeta, que temos que salvar o planeta. Sim, mas vou-te só dar nós usamos há muitos anos papel reciclável. Agora este que estamos a utilizar, confesso que não sei. Mas usámos muitos anos. E o nosso papel comprávamos na Rússia. No dia que começou a guerra, o barco estava lá na Rússia com o nosso papel. Estás a ver? Já não houve papel. Portanto, e esse papel que nós tínhamos comprado, tivemos que procurar papel. Só encontramos. Mas era mais barato comprar lá do que aqui? Cá não havia. Cá não havia? Não, este tipo de papel não havia cá. Qual é o papel? Qual é o tipo de papel? Aqueles rolos grandes que tu já viste ali, que são rolos grandes para máquinas grandes, que Portugal não produz. Portugal não produz aquele tipo de papel. Portanto, deixou de haver papel, o barco ficou na Rússia, e nós tentámos comprar e encontramos papel num país da América Latina. Qual é esse país? Colômbia. E o preço era 4 vezes mais. Um olá para meus irmãos da Colômbia. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Era tudo assim possível. Né? Portanto, isto para dizer o quê? O custo do digital é muito mais barato do que o custo de fazer em papel. Agora há uma coisa que é muito importante. O que é que compensa mais? Fazer um jornal físico ou digital? Em termos de... Sim, se tu conseguires vender a mesma publicidade, compensa-te muito mais no digital, porque o custo é muito mais barato. Mas o problema é que tu não consegues vender a mesma publicidade para o digital e ter o mesmo número de leitores que tens no nosso caso concreto, que tens em papel. Porque nós temos 27 mil leitores diários. 27 mil? Leitores diários, auditados. Agora, a questão que se coloca aqui é esta. Tu, para atingir os 27 mil leitores no digital, em Lisboa consegues. Numa grande cidade consegues. Aqui não consegues, porque há muita gente, tu sabes, a malta nova faz uma utilização. Mas agora vou-te perguntar a ti, quando lês uma notícia no telemóvel, numa rede, quanto tempo demoras a ler a notícia? Quanto tempo estás disponível para ler a notícia? Eu vou ser honesto, depende da notícia. Ninguém passa no meu caso, depende da notícia. Sim, ninguém passa, estudado, sim. Ninguém passa dos 2 minutos. Sim. Ninguém lê 2 minutos de notícias. Mas isto também acontece nos jornais físicos, que leem as gordas. Leem as gordas. Ou seja, a nossa informação hoje... Eu vou-te recomendar um livro. Há notícias que me prendem mesmo ao telemóvel, à televisão. Mas porque te interessam. Ou ao jornal que me interessam. Mas porque te interessam. Já falamos sobre isso. Mas depois também tem aquelas notícias que eu olho logo pelo título, né? Hoje na televisão, a rádio ainda não consegue. Eu acho que é importante vir a conseguir. Hoje na televisão tu vais e escolhes ver a notícia que queres. Eu chego a casa à noite e vou ver as notícias que eu quero. Olha, vou andar ali à procura. É esta notícia que eu quero ver. Pronto, só vejo o que quero. Só vejo o que quero. Repara nisto. Sim, mas isto esta sociedade hoje realmente em casa, só vê o que quer. Realmente, não, eu também faço, eu não vou mentir, eu faço isso também em casa. Todos fazemos.
Eu faço também em casa. Todos. Eu só vejo as notícias E que só lemos que as eu gordas. quero, aquelas que me interessam. Exatamente. Tanto quantas vezes estou a ver o telejornal, quando passa a notícia Tá bem, que eu mas estava agora à aí, espera, agora vou-te troco logo fazer, de canal. agora vou-te fazer uma pergunta. Que tipo de cidadão nós estamos a construir que só lê o que quer e só vê as notícias que quer? Qual é o cidadão que vai sair daqui? Esta é que é a grande questão. A grande questão do digital. Eu sou. Eu sou, porque eu posso puxar das divisas, porque do digital ainda tudo andava a pilhas e já ia no digital. Eu fui sempre à frente. Fui o primeiro gajo dos telemóveis aqui, fui sempre à frente. Agora, Posso? Deixa eu concordar. Eu acho que isto não é um problema do cidadão só. Isto também acho que é um problema, vou falar do sistema, o governo. Porque o governo às vezes nos incute aquilo que nós temos que ver, aquilo que é mais importante. E muitas das vezes, acontece muitas das vezes nós somos obrigados a ver e a ouvir aquilo que eles querem. E infelizmente está assim. mas Por tens mais o que poder de escolher. temos o poder de, sim, senhora, que temos o poder de escolha, mas nem sempre isso acontece. Não, Principalmente numa sociedade atual como esta. sim, não, por muitos motivos. Por muitos motivos. Sendo o principal, em que não tens tempo para pensar. Em que és obrigado a fazer tudo à pressa. Agora, verá este cenário. Só um exemplo agora. Agora está-se a falar muito da subida, descidas do IVA. E, obviamente, o que os cidadãos vão ver mais na televisão é isto. Por quê? Porque isto é uma coisa que, tipo, parece que não. Está lá. Sim, mas nós, eu tenho uma opinião que é assim. As pessoas que têm a felicidade, a faculdade, o benefício de estudarem, de lerem, têm a obrigação de saber ler nas entrelinhas e têm a obrigação de ter opinião própria. Se tu me disseres assim, mas o cidadão comum, aquele gajo que tem que sair às 6 da manhã de casa para ir trabalhar e que volta às 7 da noite e está que está. Eu não me chateia, que é que agora saber que o IVA aumenta, que é que eu preciso trabalhar para dar de comer à minha família, não tenho tempo para nada. Portanto, esse cidadão, eu admito que ele não tenha que ter esta visão que eu acho que é obrigatória para as pessoas que têm uma determinada formação e são beneficiados pela sociedade, que é o nosso caso. Né? Nós somos, e a minha geração é um grande exemplo disso, nós fomos privilegiados. Ou seja, nós estamos a falar aqui de o cidadão comum e o privilegiado. O privilegiado é aquele que teve acesso à cultura, que pode ir ao cinema, que pode ir jantar fora, que pode, enfim, tudo com o seu trabalho, não é? Mas que pode fazer isto. Há uma grande parte da população que não pode e que tudo o que lhe debitares de informação ele toma como boa. Portanto, ou seja, e aí é que eu acho que as redes é preciso clarificar, é preciso haver regras também para as redes, porque as redes são um elemento destabilizador. E lá está, como tu dizias e muito bem, o tipo de governo, olha, deixa lá, ora bem, estes gajos agora, eu quero aumentar aqui o IVA, vou aqui distraí-los, olha, fala aqui de futebol diz lá com o Ronaldo e a mulher do Ronaldo e não sei o quê, olha, quer estas notícias aí a saírem, e depois isso empurra-se. Quer dizer, isto é verdade. Isto constrói-se. Quando vê o Mundial, é o Euro, só se fala de futebol na televisão. Sim, mas que, infelizmente. Exatamente. Infelizmente, é a realidade. E os governos ganham aqui tempo. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria que é minha, que é os governos preparam os seus tempos para os 4 anos. E durante esses 4 anos sabem que vai haver altos e baixos e vai haver altos e baixos. E eles sabem quando, do ponto de vista político, quando houver situações de crise, eles têm que encontrar uma outra situação para as pessoas esquecerem daquela crise. Portanto, e vão fazendo isto. Vai sempre havendo um motivo, que é a tal comunicação social, e sobretudo hoje ainda é mais fácil, porque são as redes, que põem ali um tema qualquer. Vão dizer, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e geram uma discussão para abafar aquela. Né? Portanto, esse é o perigo que eu vejo nas redes sociais. Agora, as redes sociais para os jornais foram demasiadamente importantes porque se facilitaram muito, não é? Quer dizer, não é o nosso caso, que eu em termos de editoria, não acredito não quero o imediato, o ir a correr, ser o primeiro a chegar ao fogo, não quero, queime-me, chega lá, queime-me, está a arder, não é? Portanto, quem tem que ir apagar o fogo são os bombeiros.
Não é? Uma coisa é a notícia, e depois eu acho mais importante perceberes porque é que houve o fogo do que está a haver fogo. Não tem, isto é um raciocínio. Concordo. Eu acho que É mais importante, o sim. meu leitor e o meu ouvinte está muito mais interessado em saber, olha, houve ali um fogo porque pegaram fogo, porque ardeu não sei o quê, porque qualquer coisa, do que, Concordo. olha, estou aqui, estou a arder, estou a queimar os pés. Sim, mas hoje em dia peço desculpa lhe cortar mais uma vez. E o nosso produtor não gosta disso. Ele diz que estás sempre a cortar o Paulo, estás Não, sempre não, a cortar não. o Paulo, deixa ele acabar suas É bom porque ideias. fazemos o raciocínio. Deixa ele acabar suas bom. ideias. Eu acho E engraçado. que às vezes também, pronto, eu não consigo, Não, não consigo me podemos, conter. Não consigo me conter. É. E estava a dizer que isso às vezes também. Agora me perdi na ideia. Não, o que tu estavas a falar era da questão que eu estava a dizer do imediato. O imediato, o queremos dar a notícia, ser o primeiro a chegar. O primeiro a chegar à notícia. Eu vou a correr, já só falta lá mesmo pegar fogo. Eu já sei que a notícia vai ser, pegue fogo. Olha, está a arder. Este Exatamente. imediatismo Exatamente. é desnecessário. É desnecessário, Epá, exatamente. a gente viveu a vida toda sem isto. Mas qual é que é? A minha necessidade de. Epá, se eu for bombeiro, falando de fogo, se eu for bombeiro, é bom que saiba para ir apagar o fogo. Agora, se eu sou jornalista, eu tenho o meu tempo para lá chegar, eu tenho que falar com as fontes, com as pessoas, para saber porque é que foi, o que é que causou, o que é que vai acontecer, qual é o rescaldo disto, porque o meu leitor ou o meu ouvinte está muito mais interessado em saber isto do que está a arder, está a arder. E, como tu sabes, O que eu ia no lhe dizer telemóvel mais estamos sempre a sim, receber isto. o que eu ia lhe dizer é mais ou menos isso, é que ultimamente nós estamos numa sociedade que está mais disposta a julgar, Sim. não a E de compreender. consumo imediato. E de consumo imediato. Nós queremos tudo. Nós queremos imediato. mais tipo, julgar É o e videoclipe. não compreender o porquê que... É o videoclipe, é tudo ali, tu tens tudo. Sim. Vais ver um videoclipe de um artista qualquer. Tens lá tudo. Tens a bebida, a casa, o carro, o sexo, tens tudo lá. Tudo em 2 minutos. Eu, pelo menos com os meus amigos, que eu considero irmãos, normalmente quando eles me pedem alguma coisa, estamos a fazer uma coisa, aliás, ontem tive esse exemplo, estava a conversar com um irmão meu, um amigo, eu Sim. digo um irmão, e ele me perguntou se podia fazer alguma coisa. Não vou dizer o que era. Sim. E eu estava a explicar o que não podia e por aí fora e tá. E ele me disse, não, mano. Ele me disse assim, não, olha, me disse ou sim ou não. Tá certo? Eu disse, não, olha, vou te dizer o porquê. Porque assim ficamos, tipo, claro. Claro, sim. Por que eu estou a dizer um não? Porque se eu te dizer só um não, Não. tá certo? Você vai entender que um não e amanhã Achas que é só porque não queres? você vai achar que está a perceber, né? E aí começar a explicar, tá? E ele compreendeu esse lado, porque às vezes a gente diz não a alguém, mas essa pessoa não entende o não como um não e vai entender da sua maneira. E Não passando quer isto aqui para as notícias, eu acho que é mais importante perceberes o contexto da coisa e o porquê que aconteceu e o que é que vai acontecer a seguir, do que saberes que está a acontecer no momento. Pá, não tens absolutamente ganho nenhum nisso. O que é ganho em ser o primeiro? Estamos aqui todos. E eu recebo no telemóvel a notícia. E sou o primeiro a dizer, ei, olha esta notícia. Exatamente. É. Já agora deixa-lhe mandar um abraço. Irmão, tu sabes que és tu. Estou contigo, bro. Ele sabe de quem estou a falar. Pronto, e temos aqui mais uma. Temos aqui uma. Acho que é a última pergunta que eu tenho para lhe fazer, mas é um pouquinho polêmica. É pena ser pouco. Porque também nós temos horário, Paulo. É. Então, ainda bem que estás a gostar. Ainda bem que estás a gostar. Seria mal se estivesse a falar, então isto acaba aqui horas. Isto assim já era mal. Mas temos aqui uma pergunta do nosso leitor. É um pouquinho polêmica. Deixa-me cá ver se eu encontro. Eu vou lhe fazer a pergunta do jeito que está mesmo. Claro. Do jeito que está. E depois, se quiser responder, responde. Se não quiser, esteja à vontade. A pergunta do leitor é: este jornal é um negócio de família ou acha que trabalhar em família é melhor ou sugere outras experiências? O trabalhar a empresa familiar, que é este caso, as empresas familiares têm características próprias e têm timings. E tudo depende de seres capaz de prolongar ou de não prolongar, como tudo. Agora, se é melhor ou se é pior, eu já trabalhei em empresas não familiares. É uma questão de tu adaptares e gostares ou não gostares. Eu acho que as pessoas só devem fazer aquilo que gostam. E quando não estás bem num sítio, deves ir embora. Quem fundou o jornal foi o seu pai, certo? Foi o meu pai. Isto é um negócio de família, começado pelo meu pai. Diga só o nome aqui para nossos ouvintes O meu saberem. pai é Manuel Pissarra. Mas não precisava. Sim, nós somos todos Pissarra, é o nosso apelido de família. O nosso apelido de família é Pissarra. Portanto, ele é que
com os amigos dele, fez o jornal. Eu também sou Pissarra, eu acho que... Então somos parentes. Estás a ver? Tá brincando. Ainda somos parentes, no fundo. Não, Mas de certeza que em África haverá. É igual, a mim isso não me faz diferença. Acho que tu, para trabalhares, deves te sentir bem no contexto em que estás. E procurar sempre fazer melhor. Mas é isso. E quais são as vantagens? Vantagens. Vantagens é que conheces toda a gente, misturas um bocado a hierarquia com as relações familiares. Né? Porque uma empresa familiar, pelo menos durante um período da vida, almoçam à mesa. Né? Se não forem familiares, é outro contexto. Eu conheço bem e sei bem como funcionam as empresas familiares, sei como funcionam as empresas não familiares e não faz diferença. Acho que o importante é teres um objetivo e cumpri-lo. Não me assusta o facto de alguém poder pensar que estás aqui por herança. Não me assusta, porque eu sei como tenho a consciência tranquila do trabalho que faço, da equipe que trabalha comigo, daquilo que nós somos capazes de fazer, do que já fizemos e do que temos para fazer, não me assusta nada que alguém possa pensar aquilo é uma coisa que é de família, existe porque é de família. Não, existe porque cresceu, se construiu, se profissionalizou e irá ter uma continuidade que até pode ser fora da família. Não é? Portanto, ou seja, a questão do título do Diário Sul e da rádio não quer dizer que tenham pertencer a vida toda à minha família. Pode passar para os... Pode até haver opções que para crescer, para melhorar, tenha que entrar pessoas novas. Isso é a ordem natural da coisa. Portanto, não me parece, respondendo ao ouvinte, acho que ele não fica... São curiosidades. Não, ele não fica... ele percebe isto. Aquilo que seja melhor para a empresa e para a finalidade que a empresa tem, que é neste caso, que é aqueles que eu disse, que é defender o território, ser proativa no crescimento do território e ser ajudar a ser reivindicativa, eu acho que cumprindo estes objetivos, não interessa quem é que está lá a mandar. Interessa que ela faça isto. Qual é a sua opinião sobre o estado da comunicação social na região do Alentejo? A nossa... Eu neste momento vou aqui puxar dos galões. Sou presidente de uma associação de jornais diários regionais. Somos só 6. Como é que diários regionais. Há em Coimbra, Aveiro, Braga, Setúbal e Évora. Todos que há. Somos 6. Eu neste momento sou o presidente. E aquilo que vejo, porque o nosso caso é diferente, porque nós, enquanto os semanários, é uma vez por semana. Nós é todos os dias. Portanto, há aqui uma diferença. E nesta diferença que eu vejo, eu acho que a comunicação social regional, com muita dificuldade, vai-se aguentando. Mas o Estado olha para ela como uma comunicação social de segunda classe. Portanto, nós somos a segunda divisão. Não é? Portanto, esta é uma verdade. Somos tratados pelo Estado como sendo da segunda divisão. Há a primeira divisão, está o Benfica, o Sporting, o Porto. Mas regionalmente é como se fosse a primeira divisão. Sim, regionalmente sim. Mas do ponto de vista nacional, nós somos a segunda divisão. E eu e os meus colegas em toda a região. Os meus colegas, por acaso, até 4 deles são maiores que eu. Ou 3 deles são maiores que eu. Quais são? Coimbra, Braga, são maiores que eu. Estes 2 são maiores. Têm dimensão maior. Os outros não, os outros são à minha dimensão. Mas a minha nossa, quando digo minha, digo nossa, é uma maneira de dizer, não é? Mas a nossa escala, aquilo que nós fazemos aqui em termos do território, portanto, o Diário Sul é o maior jornal do sul do Alentejo para baixo, não é? No Algarve não há diários, portanto, o único diário que existe do Alentejo até ao Algarve somos nós. Portanto, somos os maiores. Mas os maiores no sentido de que sai mais vezes. Agora, existem semanários. Eu próprio tenho um projeto novo de um semanário, que até é ambicioso, porque liga-se... Estamos a falar de jornal semanário, certo? Sim, mas também muito virado para o digital e para a cultura, que se liga a Setúbal, Alentejo e Algarve, e que tem uma função, que começou antes da pandemia, que é meter gente nova a fazer jornalismo. Portanto, é isto buscar gente nova. Ele parou
ou abrandou por causa da pandemia. Mas é um projeto que é um projeto de continuidade. E que é para ir voltar a ir buscar estas pessoas novas. E que haja uma visão nova, uma visão mais livre, mais aberta, menos condicionada do que é o Diatsur que eu edito, mas é menos condicionada, é mais aberta aos jovens e mais com uma linguagem mais jovem. Achas que o Diário do Sul é condicionado? Em que aspecto? A minha editoria condiciona de certo modo. Não, há coisas, há matérias que eu não trato na editoria porque acho que elas não são de interesse para os meus leitores. Não são questões políticas? Não. Que não são de interesse para os meus leitores. Portanto, eu, enquanto editor, tiro esta conclusão. Nomeadamente no outro caso, em que é gente mais nova, são projetos para pessoas mais novas e mais ligados às redes, mais ligados a uma comunicação até mais rápida, há espaço para chamar os jovens. Agora, a minha pergunta é esta, para ti que és jovem. Como é que tu atrais os jovens para um mundo que lhes parece um mundo antigo? Não é? Porque a verdade é esta. Quer dizer, quando tu olhas para mim, para o meu cabelo branco, dizes, este gajo já é velho. Não, mas é verdade, isto é assim. Este gajo já é velho, o gajo tem cabelo branco. Não é? Pronto. E olhas e dizes, e com toda a. Estás muito bem conservado, Paulo. Estás muito bem conservado. Tem a ver com. Obrigado. Tem a ver com as gerações. Olhas, também aconteceu comigo. Olhas para as gerações que estão à frente e dizes assim: estes gajos já são velhos, isto já é um pensamento antigo. Pronto. E é muito natural, e ainda bem que isso acontece, que as novas gerações têm pensamentos. Sim, mas eu acho por que isso eu é que está a irreverência necessária aos jovens. Eu digo sempre, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu digo sempre que são conflitos de gerações. Exatamente. Mas ainda bem que existem. Existem, mas há pessoas que não sabem lidar com isto. Sim, mas esse são os é parvos. Muito difícil lidar com isto. Mas esses são os parvos. É que o mais novo rejeita o mais velho, o mais velho rejeita o mais novo. Mas na procura, o que é que tu tens que encontrar no conflito de gerações? Um ponto de encontro. Qual é o ponto onde te encontras? Tens que o encontrar. E quando o encontrares, passa a haver o respeito porque o que é que a geração que vai à tua frente tem para te dar? Sim, história. Aliás, temos aqui o nosso caso. Tem experiência. O nosso caso foi... dizer, mas tem experiência. Fui lá, olha lá, eu fui lá à frente, é mesmo que fazemos uma caminhada. Eu vou lá à frente e já sei que está ali uma vala, um buraco e que está ali uma árvore ali à frente. E que volto para trás e digo-te, olha, quando fores ali à frente, está lá uma árvore, um buraco e coisa. É isto. No fundo, aquilo que tu estás que a geração mais velha tem que transmitir à geração mais nova é a experiência. E se a geração mais nova for inteligente, aproveita essa experiência e diz assim, eu vou aproveitar esta experiência porque eu já sei que quando chegar ali à frente vai acontecer isto. Pronto. E se tal acontecer, traz as ideias novas e diz assim, mas espera aí, mas olha, que eu tenho uma solução para a gente resolver este problema. E é aqui que este conflito que tu chamas conflito de gerações deixa de existir, né? E passa a ser, deixa de ser conflito. Porque aquilo que nós precisamos na nossa sociedade é que não haja conflitos. Porque os conflitos só dão a chatice que temos aqui agora com os conflitos da guerra. Infelizmente eles existem, tanto no seio de uma família... Mas têm que existir, mas podem ser resolvidos. Exatamente. Eu falo por mim mesmo, eu tive esse conflito de gerações com os meus pais. Só depois de alguns anos é que a gente começou a encontrar um ponto de... Já não estás a gravar, não? Já está. Não, está continuando. Eu também ia daqui contar uma história. Eu aos 17 anos saí de casa e fui à boleia. E fiz Portugal e Espanha à boleia. Português, Espanha, boleia. Sim. Qual zona da Espanha? Na altura podias. Aqui, em Sevilha ou... Não, o norte. Aos 18 anos, agarrei numa mochila e fiz a Europa à boleia. Do ponto de vista, estamos a falar em 1979, do ponto de vista da experiência humana, de uma pessoa que está confinada, que vive na sua terra, que vive, e que de repente vês o mundo inteiro, um mundo aberto. Isto não foi na época de Salazar, certo? Não. Já é democracia. Já é democracia, já, sim. 25 de Abril de 74. Mas isto, mesmo para as pessoas da minha idade, era uma coisa difícil de fazer. E isto traz-te a ti o facto de conheceres um mundo novo. Que houve muita gente até os nossos imigrantes o fizeram, mas houve muita gente que fugiu da guerra e que foi para a Europa e que trouxe ideias novas. Portanto, isto traz ideias. No fundo, estás a trazer
novas ideias. E eu, quando voltei, vinha cheio de ideias novas. Eu faço, em Évora, o primeiro concerto de rock que houve em Évora. Porquê? Porque tinha estado na Escócia e quis copiar um modelo que era um clube de rock and roll. Isto foi que ano? 79. Portanto, 79. fazemos o primeiro. Pá, uma coisa, a cidade não estava à espera disto. Foi ali onde é o Monte Alentejano, ali no Rossio. A cidade não estava à espera disso. Quer dizer, ficaram 3 vezes mais pessoas na rua do que lá dentro. Estás a ver como é que aquilo acabou? Acabou tudo partido. Porque queriam entrar. Ninguém tinha visto. Era como se fosse. Não havia discotecas nessa altura cá em Évora. Era como se fosse uma discoteca, um concerto de rock. Depois fiz a primeira rave em Évora, anos depois. Também um sucesso. Porque eu tive muitos anos ligado. No local. Não, num sítio maior, num edifício antigo, em Évora, ao lado do Garcia da Rezende. Hoje já está recuperado. 1000 pessoas naquela altura. 1000 pessoas naquela era. Depois eu trabalhei muito com gente nova, com bares e discotecas que tive, todos ligados e tudo por via da universidade. Ou seja, os meus clientes eram a universidade. E é aí que eu tenho a sorte de haver estas pessoas novas, com um novo pensamento, com nova abertura, com menos agarradas ao tradicional, e que Évora vai evoluindo e vai abrindo esta mentalidade, como nós falávamos há pouco, que é a universidade que traz esta abertura de mentalidade para Évora. Évora deve à Universidade de Évora o ter recebido os jovens e estes jovens terem trazido uma abertura. E esta é uma grande riqueza. É uma grande riqueza. O que foi impactante foi a chegada de gente nova da universidade com mentalidades diferentes. Mentalidade mais aberta, começou a aparecer tudo. Né? A homossexualidade, que era quase já existia naquela época. Que era quase um crime. Havia, mas ninguém dizia que era, né? Nem ninguém se mostrava a ser. Portanto, a universidade traz isto tudo. Mas havia muito pouca. Por exemplo, nos dias de hoje. Não havia, o que havia era escondido, não te apercebias. Ou só te apercebias se estivesses muito atento. A emancipação da mulher, né? A mulher sair, a ir com os homens beber um copo, isso não havia. Aquilo era mulheres a um lado e homens ao outro. E é a universidade que faz esta mudança. E isso o Alentejo deve isso à Universidade de Évora. Deve a mudança de mentalidade, que era uma mentalidade rural, fechada, deve. Ou seja, a Universidade de Évora tem até agora um impacto muito social muito grande da cidade. Porque terá gente nova, com ideias novas, de outras terras, de outros países, com culturas diferentes. Eu acho, principalmente o programa que eles têm de estudantes internacionais, eu acho que é um dos melhores programas que a Universidade, aliás, que a cidade saiu a ganhar. Só vai ganhar com isso muito. Eu falo por mim, porque eu vim com esse programa de estudantes internacionais. E vou ser honesto, na altura, quando mudei para Évora, quer dizer, quando vim para Évora, porque na verdade eu não entrei em Évora. Eu entrei no Porto. Eu entrei na FAUP. FAUP é a Faculdade da Cultura do Porto. Sim. Só que, pronto, a adaptação não era. Estava acabado de chegar da Angola e vinha de um bairro, pronto, como todo país, quase todo país africano, subdesenvolvido. Pronto, eu saí de uma cidade pequena para uma cidade grande, que é o Porto. Sim. Então a adaptação não estava a ser das melhores. Sim. E eu tinha como segunda opção Évora. E eu me lembro quando eu vim para Évora, eu disse para mim, não, eu vou para lá e vou ver como é aquilo é. E se gostar, eu fico. Se não gostar, também não faz mal. O que é que acontece? Eu pego na minha mochila, só com os documentos, sem roupa nem nada. E nem sabia onde que era Évora. Eu pensava até confundir Évora com Aveiro. Eu confundi Évora com Aveiro. Eu pensava que Évora era Aveiro. E lá venho para aqui e pronto. Assim que eu desço da rodoviária, e eu disse, esquece, eu vou ficar aqui. Foi tipo amor à primeira vista. E nunca mais voltei. Paisagem, o calor. Tudo. Tipo, também as pessoas com quem eu falava na rua, abordavam, eram mais simpáticas, Não, davam informações como deve ser. Se calhar tu já sentiste muito menos, mas eu sempre convivi com pessoas de cor, amigos, mas muita gente não convivia.
Portanto, não se pode chamar bem racismo, mas era uma distância, né? Sim, Havia sim, uma sim. distância social, havia uma distância. Pronto. Eu não gosto muito de chamar racismo, porque racismo é uma coisa que tem que ser muito dura e muito. Agora, o que nós temos é alguma dificuldade, e o Alentejano tem essa dificuldade, hoje muito menos, graças à abertura de mentalidade que a Universidade nos trouxe, e as pessoas se formarem mais, serem mais educadas, terem mais formação, poder de estudar, né? Porque estamos a falar de épocas em que a maior parte das pessoas tinha a quarta classe Mas e até 1980 era só até a quarta classe. a quarta classe e o primeiro e o segundo ano do ciclo. Sim, porque era o mesmo sistema que estava em Angola. Sim. Acho que nem só em Angola, nas outras colónias. Quem já era muito coisa tinha 2 anos a seguir à quarta classe. Portanto, não tinhas formação. E esta mudança do acesso à universidade, esta democratização, né, que é o que estamos a falar, democratizou-se o acesso à universidade. As famílias pobres puderam mandar os seus filhos à universidade ao abrigo de muitas situações, até por exemplo, aqui a Fundação Jean de Almeida sempre deu bolsas a pessoas que precisavam. A Fundação João de Almeida sempre existiu. Sempre. Não, portanto, existiu quando foi fundada, ali nos anos 60. Eu pensava que estava não, menos. não. E os fundadores obrigaram que ainda hoje dão bolsas de estudo a famílias carenciadas. Né? Portanto, ou seja, aquelas pessoas que não têm a possibilidade financeira de mandar os filhos para a universidade, através dessas bolsas puderam mandar. E depois descobriste ali, uma coisa que o país descobriu, que afinal o facto de seres rico não queria dizer que fosses inteligente, né? Porque havia pobres que eram inteligentes. E é aí que se forma. Portanto, começou, logicamente, tem a ver com a Revolução Industrial, como tu sabes, né? Mas em Portugal é ali os anos 50, 60, que são os de crescimento, em que as pessoas vão para Lisboa à procura e muita gente se forma estão a trabalhar e fazem os seus cursos, e tu crias uma nova classe, que é uma classe média, já a ambicionar levar os seus filhos para se formarem. E tu começas a encontrar naquilo que era impensável de pessoas pobres, que era impensável que os filhos viessem a ter uma formação superior e vingassem na vida. Portanto, isto tudo muda a sociedade. E esta abertura que a universidade nos traz aqui nos anos 80 alivia-nos muito este peso. Um peso de uma burguesia muito acomodada e que muito fechada e muito conservadora, e que começa a aparecer coisas novas, né? Porque depois é assim, tu quando misturas as pessoas, né? Até, eu acho imensa piada, uma coisa que não tem nada a ver com isto, mas que para mim é demonstrativo. Quando o Mussolini roubou o dinheiro dos judeus, e o Hitler pagou-lhe com o dinheiro que roubou aos judeus. E na Assembleia, lá em Itália, não se chamava Assembleia, não me lembro como é que se chamava, portanto, naquilo que é equivalente à nossa Assembleia da República, Sim. tinha outro nome, nas Cortes, tinha outro nome, ele é inquirido pelos deputados e dizem: Mussolini, que era um ditador, como tu sabes, porque é que você recebeu o dinheiro do Hitler? E o que é que fez ao dinheiro? Eu disse: não sei. O dinheiro recebi, misturei e agora já não o conheço. Portanto, fazendo aqui uma analogia, aquilo que tu fizeste, que o país fez, e muito bem, que também tem a ver com os retornados, aquilo que nós chamamos de retornados, que vieram da África, mas tudo esta adaptação e de receber as pessoas das antigas colónias que Portugal tinha, e aceitá-las de uma forma muito pacífica, que houve países da Europa que não a aceitaram e fizeram guerras com os países que tinham ocupado. Trouxe-te estas pessoas todas cá para dentro, desde das pessoas. Tu tens aqui, ainda hoje estava de manhã na universidade, vi pessoas de origens árabes, pessoas de origem africanas, nórdicos. Tu fizeste uma mistura. Misturaste isto tudo. Portanto, e ao teres misturado, as pessoas receberam, abriu-se a mentalidade
e aceitou-se, começou-se a aceitar os outros e a ser mais tolerável. E depois começou a haver a mistura. Né? Tu casaste, eu não sei se vives, se casaste com uma alentejana, mas tu és africano e os teus filhos já vão ser uma mistura dos dois. E assim sucessivamente. Né? Porque isto é que é aquilo que nós somos. Né? Vamos à pergunta. Né? Chegas ali ao meio do Alentejo, vou-te dar aqui um exemplo, a Landroal, e encontras uns gajos de olhos verdes e com a pele clarinha, clarinha, clarinha. Estão lá 40 e tal graus, não aguentas o calor, aquilo, se puseres a mão de fora, ficas negro, esturricado. E como é que apareceram aqueles gajos? É uma mistura dos povos todos ao longo da vida, né, de que por aqui passaram, que é o resultado daquilo que nós somos. Há informações, Né? E, que nós somos, e isto abre-nos a mentalidade. Nós hoje, eu acho, nós somos dos povos mais, o Alentejo é muito tolerante. E é tolerante por causa disto, por causa da mistura, por causa de ser receptivo e por causa de aceitar. Ou seja, podes aqui haver o primeiro impacto, que eu sei que é sempre difícil, a entrada. Mas a seguir, e eu sei isto de experiência própria, a seguir as pessoas são da nossa casa. Portanto, o Alentejo ganhou muito com isto. Por isso é que hoje tu falas com qualquer pessoa e diz, quem me dera viver no Alentejo, tranquilidade, a criminalidade muito baixa, a receptividade das pessoas, a não violência. Ontem, eu não sei, acho que foi ontem, cruzei-me na rua à noite com uns indianos. Sim, agora há muitos indianos cá. Sim. E achei piada porque eles cumprimentaram. Sim. Eu também, eu me lembro, quando eu cheguei cá, era só chineses. Cumprimentaram, Agora... passaram na rua e não me conhecem lado nenhum. Nem tinha nada. Estava ali agora há muitos indianos cá. Eu disse, pá, é incrível como é que esta gente traz um hábito que nós não temos. E daqui a pouco tempo isso passa a ser um hábito. Né? Portanto, é interessante esta aculturação, né? No fundo, nós estamos a receber culturas e elas vão se misturar com as nossas. E daqui a, se calhar, a 50 anos ou 100 anos, o nosso povo alentejano já não é a mesma coisa. Vamos ser outros. Vamos ter outra fisionomia, vamos ter outra abertura de espírito. Né? Abertura para a sociedade. Esta riqueza que nós tivemos a sorte de receber, Évora, temos que a saber aproveitar. Que é teres aqui gente nova e espírito novo. Agora, o problema é que esta gente vem para cá, forma-se aqui e tem que se ir embora porque não pode cá ficar. Mesmo que queiram cá ficar. Porque voltamos ao tema de há pouco. É tão caro viver em Évora. É tão caro, sim. Não é? Muito caro. Que as pessoas têm que se ir embora. Às vezes me pergunto como é que eu estou a aguentar isto. Mas eu digo sempre às vezes que... Mas é caro para toda a gente. É caro. Eu tenho uma opinião particular sobre isso. Eu digo sempre que há uma relação muito forte da universidade com a cidade e da cidade com a universidade. Isto é inevitável. É a minha opinião pessoal. Eu digo sempre isto. Às vezes as pessoas me dizem, então, sempre estás por Évora, estás a fazer aí o quê? E a minha resposta sempre foi esta. É uma relação muito forte e depois, tipo, há um sentimento que eu acho que, tipo, a universidade deu-me alguma coisa, mas agora eu sinto que tenho que dar alguma coisa à cidade. Vamos lá ver, a cidade de Évora é uma cidade que sempre teve uma tradição cultural. É muito natural que as pessoas se queixem porque se acham sempre que lhe falta qualquer coisa, mas é uma cidade que tem uma boa oferta e tem uma vivência própria. É natural que faltam coisas e que podiam haver coisas e melhores e que se podia. Mas as cidades são assim, as cidades também constroem-se e vão-se alterando. Não é? Mas o facto daqui que é marcante, para mim, eu acho que há 3 momentos importantes para a cidade de Évora nos últimos anos. O primeiro foi a Universidade de Évora. A Universidade de voltar foi radical, mudou radicalmente o pensamento, tudo. Então, talvez a colocasse como a mais importante. A segunda foi a autoestrada, que nos permitiu ir embora e voltar. Nos outros de ligação Évora-Lisboa. Pois. Évora-Lisboa, Évora-Espanha. Tu demoravas. Eu estudei em Espanha durante um ano. Qual zona de Espanha? Aqui em Badajoz, na universidade. Demoravas 2 horas a chegar a Badajoz. Hoje demoras 40 minutos. Sim, 40 minutos. A Lisboa demoras 1 hora e pouco. 1 hora e pouco, Portanto,
esta facilidade de te moveres, a autoestrada trouxe-te para trazer pessoas e para levar. E a terceira, não menos importante, não tem muito a ver, não é Évora, mas tem a ver com todo o Alentejo e afeta a Évora, foi o Alqueva. Ah, a barragem do A Alqueva. água. Sim, a água. Sim, A sim. questão da água. A questão da Não havia água. água. Não havia água, sim, sim. Nós hoje, Aliás, nós hoje, a água, abre a torneira. Depois a torneira não deita água, porquê? Ninguém sabe porque é que a torneira não deita água. Em 76, 77, 78, não havia água. Não havia Água era um água. problema cá na região. Sim, hoje não é. Não é. Mas agora tiveste uma Mas como é seca. que ia ser possível Agora se... tiveste aqui uma seca que estava tudo assustado. Sim. Então, Só mas isto ao pé de 78, em que não Como é que havia água, em que só podias Mas abrir a torneira 1 hora à noite. Pois, não como é que é havia água, possível amigo. se tínhamos uma zona agrícola? Que era uma zona agrícola na altura E também. foi, mas era de sequeiro. As culturas eram de sequeiro, estavam condicionadas à chuva. Né? Se chovesse era bom, se não chovesse era mau. Agora, quando tinhas anos de seca, pronto, e o Alqueva mudou radicalmente o panorama todo. Mudou o Alentejo. E Évora tem a ver também com isso. Portanto, estes 3 fatores, para mim, são os mais importantes da mudança de mentalidade. Porque a própria água muda a mentalidade. Repara, a água faz guerras. Há países do mundo que estão em guerra por causa da água. Sim, sim, faz. E nós não temos noção Já nenhuma. ouvi um, acho que foi, acho que não sei se é Marrocos ou Sim, Egito, mas nós um canal, e cortaram. que cortaram o Sim, canal e isto claro. trouxe problemas, problemas graves. E nós aqui, o europeu, pensa que a água nasce na torneira. Não, a água. E a gestão que nós fazemos da água é má. Como tu sabes, né? Portanto, eu acho que o grande problema Sim. dos próximos anos Eu acho que não só nós cá, é o planeta todo. e contra, porque há espiada, à miúda, à Greta, pronto, tem a sua piada de ser miúda, mas o que ela anda a falar não é o problema. O problema é a água. O que nós temos que resolver é o problema da água no planeta e a gestão que nós fazemos com ela. Portanto, e este foi a grande. Eu volto a dizer, para Évora, mas para o Alentejo foi a maior, mas para Évora foi a terceira grande conquista que muda radicalmente. O facto de tu deixar de preocupar, porque quem é que queria viver aqui com 40 e tal graus, com quase 50 graus, sem haver água? Sem água. Quem é que queria aqui viver? Quem é que podia aqui viver? Estás a perceber? Acho que em África vive-se assim. Em muitos países africanos vive-se assim. Exatamente. Infelizmente, em pleno século XXI, é a realidade mais pronta. Mas podia estar resolvido. Podia estar resolvido também, mas... Mas tu estás a falar da África. Mas se fores aqui acima, a 100 km, a Porto Alegre, também é que vive de sequeiro, que não tem barragem, vai agora ser construída uma barragem de uma dimensão capaz, o problema é o mesmo. Portanto, ou seja, a vida precisa de água e nós temos que gerir a água e temos que armazenar, temos que ter água suficiente para as pessoas e para as culturas. Eu olho aqui, há 2 anos atrás, acho que 2 anos ou estamos a atravessar uma seca muito severa. Sim. Não sei como é que estão os níveis das barragens. Neste momento, tu ainda ontem, já não sei com quem estava a falar, o Alqueva tem água para os próximos 4 anos. Sim, isso é preocupante, mas as pessoas não têm a noção disso, é muito preocupante. Certo? Mas isto não quer dizer que tens que ir a correr gastar água. É preciso geri-la. É mais ao contrário, as pessoas têm que ter uma consciência de como gastar água. Mas tens. E agora, estes 3 fatores que eu te estava a dar, eu acho que são, sem dúvida alguma, os mais importantes para a construção de uma cidade diferente, de um território. Nós estamos a falar. Évora, as terras que estão aqui à volta de Évora, são terras com vida própria, mas muito satélites de Évora. Né? Portanto, e Évora continua a ser um polo atrativo. Né? Portanto, as pessoas são atraídas para a cidade de Évora. Cada vez mais. E tu tens, em termos de turismo, é o polo de turismo mais desenvolvido do Alentejo, em termos da universidade. Tu tens aqui uma série de fatores que são do comércio, são os fatores que mais atraem a cidade. A história dos vinhos, os vinhos alentejanos vieram mudar muita coisa também a nível da região. Eu me lembro que eu quando cheguei há 10 anos atrás, no verão, depois das aulas terminarem, eu ia para o Geraldo, quase que não havia ninguém. Quase que não havia, no verão, naqueles 40 graus. Hoje em dia, não. O verão, vais na Praça do Geraldo, está super lotado de turistas. Não, e é importante porque a economia
funciona à base disso, não é? Portanto, o turismo é uma questão que deve ser bem estudada e bem vista. Por acaso, Que isso é um tipo, tema que não a é? gente vai trazer aqui também no nosso podcast. O turismo. Que os especialistas devem falar. Tá, Que já- tipo de turismo é que nós Exatamente, já queremos? temos um convidado para Não é? isso. Nós fizemos aí um Não trabalho. vou ainda anunciar, estamos É. à espera da Mas confirmação nós fizemos aí dele. um trabalho há um tempo atrás e fomos à procura. Por exemplo, havia, e encontramos, que acontece no verão, excursões que vêm de Lisboa, de manhã, almoçam e vão-se embora. E a única coisa que cá deixam é lixo. Repara vêm 10 autocarros de excursões por dia cá. Tem um almoço contratado num determinado restaurante, portanto, que é o único dia que cá fica, e de resto, só deixam lixo. Portanto, e Lisboa, por exemplo, vive uma situação muito parecida. Sim, Lisboa, sim, Muito mais grave, não é? muito mais Agora, grave. nós podíamos prever isto. E eu acho que os Sim. especialistas devem prever. Paulo, nossa conversa está muito boa, mas Então. infelizmente temos que terminar. É mais um podcast, assim. Tá Então, muito... e obrigado pelo convite. Eu já tinha visto o modelo, acho muito interessante, gosto, Sim, sim. e espero que esta nossa parceria seja longa. Não, a gente veio para ficar. É longa. Viemos para ficar. É. A não ser que vocês dizem, olha, Rua. vão-se embora, rua, que estão a dar cabo da Não, eletricidade. eu acho que é um projeto, é um projeto muito A interessante. gente veio para ficar. E nós estamos receptivos, e é isto que é a nossa. Acho que vocês os dois, e agora os 4 perceberam. Nós somos isto. Nós somos uma porta aberta para receber e trocar experiências. E é a tal coisa que eu estava a falar, que falei há pouco, que é a rede. A rede de conhecimentos é o mais importante. E isto serve para a vida inteira. E um dia, quando tu chegares a Angola e fores ministro, vais-te lembrar e dizer assim: ei, aquele gajo, o Paulo, vou-lhe ligar porque eu vou lá. Olha que vou mesmo. Olha que vou mesmo. Não é? Porque porque isto é importante. Há bocado estava a contar a história do meu amigo que está no Santo Tomé. no Santo Tomé. Santo Tomé. No Santo Tomé. Ele, quando veio para aqui, ele não era, ele era um radialista. Hoje é o diretor de uma rádio, na Rádio Nacional. E isto é muito importante que tu tenhas a possibilidade de criar estes elos de ligação e que depois essas pessoas sintam aqui uma base. Eu tenho muito orgulho, muito, de formações que dei aqui de pessoas que estão hoje na TVI, na SIC, em multinacionais, que estão e que estiveram aqui. E que eu, quando eles aqui estavam, lhe disse assim: obrigado por estares aqui, mas não fiques cá. Ambiciona mais. Vai buscar mais. E quando um dia quiseres voltar, podes voltar. Tens cá o teu lugar. Mas vai ganhar experiência. Porque o mundo é muito grande. E nós temos que estar abertos às experiências. E esta questão, como volto a dizer, a rede é aquilo que a gente mais importante pode levar. E depois cria-se estes elos de amizade que à volta de um copo de vinho é uma maravilha, não é? Olha, obrigadíssimo mais uma vez. Obrigado. É só para dizer ao nosso ouvinte que estamos a terminar mais uma edição do nosso podcast com o Paulo Pissarra, diretor da Rádio Telefonia Diário do Sul. É isto, estou certo, né? Diretor da Rádio Telefonia, editor do Diário. Para os nossos seguidores, partilhem com os nossos amigos, põem gosto e maningue nice. E quando quiserem vir visitar a Rádio Jornal, Está feito o convite. está feito. Está feito o convite. Está feito o convite. Boa. Tá. Paulo, um brinde. Vinho é mau. Não é mau. Quem escolheu foi o Milton. O Milton tem bom gosto.